é isso. Agora a gente vai passar para o nosso camarada André Nunes, para ele dar também aí... só um ponto aqui, antes de eu passar para o André Nunes, em relação à fala do Anitablian, que é muito importante, uma coisa que ele pontuou aqui, eu vou repetir: não existe soberania nacional, não existe projeto de soberania nacional sem o apoio, sem o diálogo, a aliança com as Forças Armadas. Né? No último episódio do Observatório Multipolar, a gente estava ali com o coronel Gilberto Viana, né, falando ali sobre terrorismo, segurança, narcotráfico, etc. E uma coisa muito importante é que hoje a ESG ela recebe tanto militares como civis. Por quê? Porque ali já se percebeu que esse projeto de construção de uma liderança, de uma liderança intelectual e estratégica, depende de militares e de civis. Então, é aquilo. É possível criticar determinadas atitudes, determinadas figuras do meio militar, no seu envolvimento com a política, por exemplo, no atual governo, perfeitamente. Só que quando você condena toda a corporação militar, e a gente vê muito isso da esquerda, você condena toda a corporação militar, as Forças Armadas são entreguistas, as Forças Armadas são americanistas, as Forças Armadas são vendidas, você está decretando o fim do Brasil. Porque, assim, vamos ser realistas, aqui no Brasil, muito dificilmente vai ter uma guerrilha nacionalista que vai se alastrar pelo território inteiro para libertar o Brasil. Dificilmente vai ter. Então, esse projeto de libertação, que é fundamental, tem que vir de uma aliança entre a sociedade civil e as Forças Armadas. A gente tem que encontrar os meios de promover esse diálogo, de qualificar esse debate, de levar esse nosso conhecimento, né, que a gente estuda e sabe, para os militares também. A gente lê também o que eles estão fazendo para encontrar aí esse diálogo, essa construção de um pensamento nacional, porque é com eles. Se não for com eles, não tem chance. E aí quem acha que não tem chance, pega um foguete aí do Elon Musk, vai para a Lua, e por aí vai. Com a palavra, André Nunes. Rafael, me escutam bem? Beleza. O Felipe já falou que sim. Primeiro, o Rogério saiu, eu queria deixar um grande abraço da comunidade aqui, da comunidade luso-brasileira para a comunidade armênia. O Rogério sabe que o Brasil é um país de imigrantes, todos nós somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes. Então, um grande abraço da comunidade luso-brasileira para o povo armênio que sofreu aquele genocídio, aí realmente um genocídio de verdade, uma coisa tenebrosa. Rafael, eu fico muito à vontade de falar aqui nesse espaço, no canal da Nova Resistência, porque, além de a gente ter muita coisa em comum, nós já organizamos vários eventos juntos no Rio de Janeiro, somos oriundos do Rio de Janeiro. Eu e Rafael já não estamos mais no Rio por questões profissionais, mas nos conhecemos todos lá. E a Nova Resistência é uma das únicas organizações que fala abertamente em romper com a ordem liberal burguesa. Então, primeiro vai já esse elogio aí. Eu sei que falar aqui, eu fico muito à vontade de falar nesse canal, porque nesse canal, geralmente, o público não tem histerias liberais, sejam elas histerias antifas ou histerias anticomunistas. Então é muito bom falar nesse canal, porque o público aqui é muito qualificado. Quanto ao tema aí da nossa transmissão ao vivo, eu já aboli esse termo live do meu vocabulário. Então, quanto ao tema aí da nossa transmissão ao vivo, sobre as eleições, Rafael, eu estou muito cético quanto a essas eleições, e começa pelo que o Felipe Quintas falou sobre o nosso Congresso. Veja você, nós temos um Congresso hoje formado, vocês me desculpem o peso das palavras, mas por vagabundos e prostitutas que nunca trabalharam na vida. Nós estamos votando e elegendo vagabundos e prostitutas que nunca trabalharam na vida. Aí o cidadão que diz que é de direita, que se coloca de direita, vai em São Paulo, dá o voto, por exemplo, em ator de filme pornô gay e se diz conservador. O que vocês esperam de um ator de pornô gay no Congresso Nacional? A não ser fazer papagaiada. Vocês me desculpem aí quem tem alguma simpatia pelo governo Bolsonaro / Paulo Guedes, mas até prostituta dá pitaco no governo atualmente. Até uma senhora que a única coisa notável da vida pregressa foi ser prostituta na Europa, dá pitaco no governo federal. Nada contra as prostitutas, profissão mais antiga do mundo. Mas daí a dar pitaco no governo federal já é demais.
Não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas essa é a realidade do Congresso Nacional. E os candidatos ditos pela mídia, principais, como Lula, Ciro Gomes, senhor Jair Bolsonaro, qualquer um desses que a mídia pinta como candidatos principais, nenhum deles se propõe a romper com esse sistema neoliberal que está massacrando a nossa sociedade, como o Rafael Machado deu alguns dados aqui no começo da nossa conversa. Eu tive a oportunidade com o Felipe Quintas de conversar com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT, Partido Trabalhista, no meu canal, o portal do André Nunes. Quem não viu, depois aqui vá lá, assista lá minha conversa, eu, Felipe Quintas e o deputado Paulo Ramos. Felipe, quantos deputados no Congresso a gente pode fazer aquele tipo de debate que nós tivemos com Paulo Ramos, onde falamos sobre Petrobras, sobre energia, sobre soberania nacional? Com quantos deputados nós poderíamos fazer aquele debate maravilhoso que nós tivemos com o Major Paulo Ramos? E aí algum abestalhado que se diz de direita vai falar, mas o Paulo Ramos é PDT, é de esquerda. Meu amigo, Major Paulo Ramos, vocês sabiam? Major reformado da Polícia Militar. Então não tem problema nenhum, temos que parar com essa falsa dicotomia direita-esquerda. Isso está aí desde a Revolução Francesa, 1789, são termos que não significam mais absolutamente nada no Brasil do século XXI. Então, o Paulo Ramos, um major da PM, está num partido que teoricamente é de esquerda, mas o papo dele é outro. O papo dele é soberania nacional, é energia, Petrobras, petróleo, energia nuclear. E aí o cidadão, né, que se diz aí de direita, eu sou conservador, daqui a pouco eu vou bater na esquerda também, mas eu quero falar, quero chamar esse pessoal para uma conversa, uma reflexão. Vocês querem conservar o quê? O neoliberalismo, introduzido principalmente pela dita direita no Brasil, usando o termo só para simplificar, é o que está destruindo. Ele não constrói nada, ele destrói, ele não conserva nada. Então, como é que o cidadão se diz conservador se ele quer destruir a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os maiores agentes financiadores da habitação popular, do crédito a baixo custo? Vocês não querem conservar nada, vocês querem destruir. Vocês querem destruir o patrimônio nacional. São apátridas. São apátridas, a direita e a esquerda. Eu estou cansado. Me desculpe, professor André Luiz, que é um grande professor de história, acompanho muito, Rafael, que estuda muita filosofia, Felipe Quintas, cientista político. Vocês me desculpem a indignação, mas é a indignação de um trabalhador de CLT que está vendo nossos direitos trabalhistas serem aniquilados. Em nome de quê? Em nome de fome, de tragédia neoliberal? O Rafael deu os dados aqui. Mais da metade da população brasileira vivendo com R$ 413 mensais. 23 milhões de compatriotas nossos vivendo com até R$ 213. Que sistema é esse? Que tipo de capitalismo é esse que seja? Ora, o capitalismo é multifacético. Olhem, a dita também esquerda, né? Caviar, aquela esquerda acadêmica, tanto fala da Escandinávia. Olhem para os direitos trabalhistas. Por exemplo, na Suécia, um país que garante todos os direitos trabalhistas, não é à toa que é um dos maiores índices de produtividade, que os trabalhadores estão protegidos, estão motivados, sabem que vão poder se alimentar, sabem que vão poder passar o fim de semana com seus filhos, que vão ter horas livres para criar suas famílias. Essa direitada diz que é a favor da família brasileira. Eu quero saber de que família eles são a favor, porque o neoliberalismo está acabando com as famílias. Quando destrói direitos trabalhistas, destrói junto as famílias brasileiras. Vejam vocês, uma vez eu conversava com o professor André Luiz, que está aqui, e com o Rafael Machado no meu canal, e a gente falava sobre esses candidatos. Chegamos a falar do Ciro Gomes, porque é um dos candidatos que tem, pelo menos economicamente, um discurso um pouquinho mais desses ditos principais, né? Porque, na minha opinião, o discurso do Aldo Rebelo é até muito melhor do que o Ciro Gomes, porque sintetiza melhor a realidade do Brasil como um todo. Mas desses ditos principais candidatos, o Ciro Gomes faz um discurso econômico um pouquinho mais protecionista, mas ele também peca em muita coisa. Ele dizia, eu quero unir quem trabalha e quem produz, ou seja, estava ali pregando
uma união do capital teoricamente produtivo com a classe trabalhadora. E o professor André Luiz perguntou para mim, mas a gente tem que saber com que tipo de burguesia é essa que o Ciro Gomes quer se aliar. Onde está essa burguesia que ele quer se aliar? Porque o que sobrou no Brasil foi uma burguesia do agronegócio, meramente exportadora de commodities, e, do outro lado, da burguesia importadora de manufaturados. Não temos mais indústria nacional. E qual é a solução proposta pelo senhor Paulo Guedes, presidente de facto do Brasil? Acabou de implementar uma medida reduzindo em 10% as tarifas alfandegárias para importações. Esse homem, esse bandido, que é bom ficar claro que é um bandido, porque está aí com milhões e milhões de dólares no exterior, em suas empresas de fachada, chamadas offshore, praticando evasão de divisas. Aí vem esse bandido e quer reduzir, impõe uma redução das tarifas alfandegárias em 10% em praticamente todos os setores. Vai ser a pá de cal o enterro da indústria nacional, do que sobrou da indústria nacional brasileira. Então, realmente, o nosso discurso não é um discurso radical, ele é sim um discurso de indignados. Mas, infelizmente, essa indignação não está em Lula, não está em Ciro Gomes, muito menos em Bolsonaro, que já aderiu completamente a esse establishment liberal burguês. Não é alternativa para nada. Então, infelizmente, não temos hoje um candidato de renome que possa sintetizar toda essa indignação. Veja o discurso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Outro dia estava por aí dizendo que não haveria nada de ruim em abrir o capital da Caixa Econômica Federal. Vocês querem coisa mais absurda? Num país onde os bancos privados já controlam toda a economia, nossos recursos estão aí sendo sugados para pagar a dívida pública através do depósito compulsório. Para quem não sabe, eu trabalho há 10 anos em instituição financeira. Vocês sabem para onde vai o dinheiro captado em toda a sociedade, das suas contas correntes, da sua poupança, das suas pequenas aplicações, vai para pagar a dívida pública, para engordar bolso de banqueiros. Essa é a finalidade do depósito compulsório e das operações compromissadas que remuneram diariamente milhões e milhões e milhões de reais por dinheiro parado nos bancos. Não é à toa que a economia está completamente estagnada. Porque uma grande instituição financeira, Rafael, iria colocar dinheiro na praça, disputar carteira de crédito, potenciar e abaixar um pouco a taxa de juros para disputar crédito, se ela pode ser remunerada nas operações compromissadas pelo Banco Central e pelo Tesouro. E agora o Banco Central vai poder emitir títulos próprios da dívida. Vejam vocês o absurdo que nós chegamos. Então, esse é o quadro, um quadro realmente desolador, na minha opinião, e que nós estamos enfrentando sem nenhuma alternativa séria para combater essa hegemonia neoliberal. Enquanto ficam idiotas aí se dizendo ou antifa ou anticomunistas, e o Brasil sendo destruído por neoliberalismo. Hoje em dia, Rafael, você sabe que há uma grande... Felipe Quintas, ele até diverge um pouquinho de mim nessa questão. Há um grande lobby em relação ao agronegócio. Vemos todo dia na Globo, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Mas eu gostaria de lembrar aqui que o agronegócio contribui muito pouco para a carga tributária do Brasil, enquanto nós, os trabalhadores, a classe média em geral, é onerada o tempo todo. Em 1995, o senhor Fernando Henrique Cardoso cortou as tarifas de exportação, e o agronegócio, obviamente, exporta muito e contribuía com a Seguridade Social. O senhor Fernando Henrique Cardoso acabou com isso, como também acabou com o imposto sobre lucros e dividendos, enquanto colocou 27,5% no lombo de toda a população brasileira, para beneficiar bilionários. A nossa crítica não é contra um pequeno produtor, muito pelo contrário. Nossa crítica não é contra um pequeno empresário ou alguém que tenha médias empresas. Nossa crítica é contra milionários e bilionários que estão aí isentos de impostos, enquanto você paga imposto em tudo que é consumo. No seu carrinho você paga IPVA. Eu sou contador, então vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente, Rafael. No seu carrinho você paga IPVA e os milionários e bilionários estão isentos de impostos em iates,
em helicópteros, em tudo quanto é considerado bem de luxo. Isso é pau no lombo, sem massagem da população brasileira. As decisões são tomadas à revelia. Esses politicões que estão aí estão tomando decisões de costas para a população. Nós, à direita e à esquerda, já tivemos políticos muito melhores. À direita tivemos, por exemplo, Paulo Maluf, Felipe Quintas deu uma aula sobre isso no canal dele, Brasil Independente, que pelo menos fazia políticas de Estado em São Paulo. À esquerda tivemos Leonel Brizola, sempre pregando a soberania nacional, falando sobre as perdas internacionais, sobre as evasões de divisas. E o que temos hoje é Alexandre Frota, à direita, Carla Zambelli, à esquerda, Tabata Amaral, Felipe Rigoni. É todo um conluio liberal. E muita gente não enxerga isso. Então nós precisamos de organização, precisamos de parar de encher a bola de certos politicões. Agora, como é que esses que se colocam aí, os principais candidatos, vão resolver os problemas fundamentais do Brasil com os meios de produção, Rafael, Felipe e André Luiz, concentrados na mão de uma casta privilegiada, todos os meios de produção, e aí essa direitada dizendo que o Estado não tem que intervir em nada. Ora, como é que não vai intervir em política energética? Energia é produção. Como é que o Estado não vai intervir? Já dizia o professor saudoso, falecido, doutor Ernesto Carneiro, como é que o Estado, o governo federal não vai praticar políticas públicas e poder intervir na política energética? Então vocês gostam, eles devem gostar de pagar a conta de luz que está vindo aí para nós todos brasileiros pagar. Eles devem gostar, em breve, de ter que pagar mais caro ainda pela água potável, porque fica tudo nas mãos de uma oligarquia, compreende? Uma oligarquia que vai tomando os monopólios que eram estatais e concentrando na mão de 2, 3, 4 empresas privadas e vão ditando os preços. Os preços são todos condicionados. E essa gente não enxerga isso, fica falando que é conservador. Vocês não querem conservar nada. Nós somos os conservadores. Tem uma novidade para vocês. Nós somos os conservadores. Vocês são os destruidores da nação brasileira. Quem adere ao neoliberalismo não quer construir nada, não quer conservar nada, quer destruir. Nem a ditadura militar, Rafael, se eu estiver me estendendo, pode contar o tempo aí e me dar um minuto final. Nem a ditadura militar, e eu não tenho também simpatia alguma com a ditadura, como o Rafael falou aqui no começo, mas nem a ditadura militar tributava tão injustamente a classe média e os trabalhadores brasileiros. Havia 11 faixas de tributação diferentes durante a ditadura. Claro que isso eles não criaram, eles herdaram da República Trabalhista. República Trabalhista é o que o doutor Vivaldo Barbosa qualifica do período de 1930, da Revolução de 30, até o golpe de 64, onde passaram governos mais ou menos trabalhistas. Com certeza, o trabalhismo de Getúlio, mas depois Juscelino, que já tinha uma outra orientação, mas ninguém destruiu nada. Agora a gente só vê destruição. Dentro da academia brasileira, a gente, quando vai para dentro da universidade, eu estive lá por 4 anos e meio, escutando eles falarem em fim de protecionismo, em neoliberalismo, era a única solução. Nós estamos há 35 anos abrindo os mercados. E olha a situação que o nosso país chegou hoje. Foi o que o Rafael adjetivou como calamitosa. Estamos há 35 anos praticando abertura de mercados. Agora, países desenvolvidos protegem seus mercados e suas indústrias nacionais. Ninguém abre seus mercados para outras potências estrangeiras. Países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, periféricos, como queiram chamar, infelizmente, caem na conversa fiada neoliberal e abrem seus mercados para potências estrangeiras. Aí é que está o é da questão. Então, o Brasil, ele não pode mais abrir seus mercados dessa maneira desproporcional, sem nenhuma contrapartida, destruindo nossa própria indústria nacional, seja ela pública ou privada, e não pode mais tributar apenas os trabalhadores e a classe média. Agora, quem são os candidatos que vão romper? Ou quem é o candidato que vai romper com esse sistema, esse esquema de tributação, essa falta de protecionismo para defender a nossa indústria incipiente? Não vejo ninguém, sinceramente. O Brasil hoje é um paraíso para 1% da população que detém a renda equivalente de
40% de todo o povo brasileiro, e é um inferno para as massas. Rafael Machado, o Brasil não pode mais ser um paraíso para 1% da população e um inferno para as massas. O Rafael citou o dado aqui de mais de 13% de desemprego. Isso ainda é pior, minha gente, porque o desemprego ele é contado somente por quem está procurando emprego. Ainda tem aí os desalentados, que já desistiram de procurar emprego. Contando os 14 milhões de empregados, com mais ou menos 5 ou 6 milhões de desalentados, são 20 milhões de desempregados no mínimo. Mais a economia informal, que atinge quase 40% da nossa população, onde é que nós vamos parar? E por que há tanta propaganda para que você vá ser autônomo? Eles chamam de empreendedorismo, conversa fiada liberal. Empreendedorismo, que eles dizem, não passa de informalidade. É para disfarçar, mascarar o fracasso de políticas de geração de emprego que são inexistentes no Brasil, exatamente porque não há protecionismo. Então você aí que se diz de direita, que é país soberano, não há soberania sem protecionismo, meu amigo. O que custa caro, no final das contas, não é você pagar um produto um pouquinho mais caro porque ele é da indústria nacional. O que custa caro é a falta de empregos, é você gerar com o seu consumo empregos na China, em Taiwan, em Singapura, na Coreia do Sul ou onde for, e faltar empregos no Brasil. Rafael, é realmente revoltante, uma situação calamitosa, essa doença holandesa que nos mantém como exportador de matéria-prima, importador de manufaturados, e com cada vez menos emprego. Por isso que essa propaganda midiática de seja empreendedor, vá para a informalidade. Por quê? Porque é autônomo, e essa é a palavra correta, e quem é autônomo vai entender do que eu estou falando e vai concordar comigo, autônomo não tem condições de exigir melhores salários, de exigir um salário mínimo digno, de se organizar. É por isso que eles fazem tanta propaganda da informalidade, disfarçando como empreendedorismo. Eu acho, Rafael, que talvez eu já tenha me estendido demais, porque eu realmente quero escutar o professor André Luiz, que é outro show, tá? Então, se ficar um pouco aí para o final, conclusões finais, de repente, se eu esquecer alguma coisa, a gente fala depois. Agradecer a participação do público aí, muita gente assistindo. Me desculpem se eu fui um pouco enfático, se eu me exalto um pouco, mas isso é indignação com a situação do nosso país. Obrigado, Rafael Machado, pelo convite.